paz do Senhor para os irmãos que possivelmente estarão assim vendo e ouvindo este vídeo. Quero aqui estar contando um pouco do meu testemunho que Deus fez na minha vida e com certeza irá fazer também na tua através da sua renúncia ao Senhor e compreender quais são os projetos de Deus. Quero em primeiro lugar deixar aqui um versículo da palavra de Deus para melhor compreensão do que estarei contando. Está escrito em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 11: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, só essa primeira parte do versículo, eu quero dar início ao meu testemunho. Quero desde já agradecer a Deus, agradecer ao Senhor Jesus Cristo por ter colocado pessoas espirituais para me ajudar, para que eu pudesse hoje estar aqui contando o meu testemunho. Hoje estou com 30 anos de idade e ministerialmente vou fazer, completar 7 anos que estou em Cristo. Hoje sou pastor, dirigente de uma igreja que Deus tem abençoado. Então, assim, trabalhado com humildade, focando o ministério de Jesus, que é ensinar as pessoas a repudiar o pecado e adequar-se com uma vida santa na presença dele. Amados irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, o que eu vou contar, você pode até não acreditar, mas a prova que é verdade é que Deus me libertou. Hoje estou com 30 anos de idade, mas a minha história começou desde os 9 anos de idade, quando eu passei agora a conhecer o mundo das drogas. Eu lembro que um certo dia eu estava na minha casa estudando, ia fazer uma prova da Polícia Militar. Quando estava estudando ali história, a matéria de história, e encontrei um comentário acerca do presidente Collor de Mello no ano de 1989. E aquilo me chocou muito, porque eu comecei a me lembrar que com 9 anos de idade eu já andava nos comícios para a eleição do presidente Collor de Mello. E eu andava com galera, com 9 anos de idade. Aquilo me chocou porque hoje, em Cristo, eu tenho um compreendimento que eu perdi muito tempo da minha vida. Dos 9 anos até o dia da minha conversão, que eu me converti com 23 anos de idade, eu pude compreender que eu perdi muito tempo longe de Jesus. Você que está me ouvindo, esse testemunho é real e verdadeiro. Não perca tempo, encontre-se com o Senhor o mais rápido possível, porque com certeza você vai falar o que eu falei antes eu tivesse conhecido o Senhor na minha infância. Amigo, eu fui uma pessoa totalmente insubmissa à palavra de Deus, aos meus pais e a qualquer tipo de realidade social que pudéssemos assim compreender no nosso mundo. Conheci o mundo das drogas muito cedo, e a partir do momento que eu conheci o mundo das drogas, comecei agora a me aprofundar cada vez mais, de usuário até chegar a ser um traficante. Fui conhecido no mundo do tráfico como o seu Marcos, o cara, aquele que
era, né, uma pessoa que tinha respaldo no mundo do tráfico para dar e emprestar autoridade que não provém de Deus. E falo para você, muitos estão entrando por esse caminho largo, achando que vai ter solução, achando que ter dinheiro, ter fama, de ser o cara, né, de ser perigoso, é bom. Mas eu confesso para você que quando conheci o mundo do tráfico, foi o pior pesadelo da minha vida. Assim que conheci o mundo do tráfico, né, rapidamente me aprofundei, e a partir do momento que eu me aprofundei, comecei agora, desde pequeno, eu tinha algumas visões, né, conversava com espíritos que todo mundo hoje conhece. A Bíblia nos revela que são justamente potestades, né, são demônios que atuam hoje no nosso cosmos para tentar nos desviar da presença de Deus. E eu fui um alvo desses demônios logo na minha infância. Conversava com eles, eu via eles, não contava para ninguém, porque se eu contasse iam dizer que eu estava louco, que isso era imaginação de uma mente fértil ou fraca. Mas com um bom tempo depois que estava, né, já inteirado no tráfico, comecei agora a frequentar o terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né, Xangô, Cabala, o que invocasse os inimigos, eu estava dentro. Fui Ogã de terreiro de Candomblé, a qual invoca a demônios. Nunca recebi demônios na minha vida em termos de ser possesso dentro de um terreiro. E aquilo me indagava, porque eu perguntava ao pai de santo por que os outros recebiam os guias, que lá dentro é chamado de guia, e eu não recebia. E ele falava que ainda não era tempo, não era hora. E naquele exato momento eu comecei a compreender que quanto mais eu me aprofundava no tráfico, mais eu me aprofundava também na feitiçaria, porque eu ia lá para buscar refúgio, para buscar, né, proteção, a qual o inimigo tenta nos ofuscar, mostrando que ele é a proteção. Andava com patuá, andava com orações contrárias, né, na carteira, nos bolsos, para tentar me proteger, porque mesmo no mundo do crime as pessoas têm medo, mesmo no mundo do tráfico, da feitiçaria, as pessoas são iludidas e procuram solução para proteger a sua vida e proteger os seus. Eu conheci o tráfico e a feitiçaria achando que ia proteger não só a mim, mas também a minha família. Logo muito cedo, né, perdi meu pai por uma doença, e eu achei que eu deveria tomar posse de cuidar da família, e o caminho que eu escolhi foi o tráfico. Então o conselho que eu dou é para você, jovem: nunca escolha o caminho mais fácil, nunca escolha andar pelos caminhos daquele seu amigo que desde a infância brincou com você e agora te levou ao conhecimento, né, das drogas, do mundo da facilidade. Então, eu peço que você compreenda que o mundo não é fácil. As coisas que são boas não são fáceis de adquirir. E eu achei que era muito fácil, por isso que eu entrei no mundo do tráfico. Comecei a ganhar dinheiro. Fui dono de boate, fui dono de lanchonete, né? Fui uma pessoa conhecida, uma pessoa que tinha, né, muita capacidade nesse mundo. Porém, eu estava me afastando, me distanciando de Deus cada vez mais. E por ver tantas coisas erradas no meio do tráfico, no meio da feitiçaria, eu via muitas coisas sobrenaturais. Até que um dia eu comecei a contemplar algo que não provinha dos guias que eu tinha, a qual as pessoas hoje no mundo acham que são santos. Os meus guias no mundo terreno eram conhecidos como São Jorge Guerreiro, que no terreiro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé é conhecido como Sultão da Mata, como boiadeiro
e Ogum de Ronda, que são demônios poderosos em destruição. Pessoas falam que São Jorge Guerreiro é um protetor, né, da vida daqueles que se entregam ao terreiro do Espiritismo. Mas nós sabemos que o nosso protetor é o Senhor Jesus Cristo, aquele a qual é a luz do mundo, que não precisa de acender vela preta, vela vermelha, seja lá qual for a cor, para ter proteção ou ter os caminhos iluminados. Nós precisamos da luz da palavra de Deus para nos guiar nesse caminho tão tenebroso que é viver no globo terra. Então veja, amigo, que a partir do momento que eu comecei a sofrer dentro do tráfico, dentro da feitiçaria, o Senhor Deus começou agora a me visitar em visões. As visões que eu tinha com o inimigo, eu sabia quando pessoas iam morrer, eu sabia quando ia acontecer algo, né? Os demônios me avisavam que ia levar mais um, e eu ficava quieto porque não era comigo. A voz que o diabo dizia dentro de mim enquanto não fosse comigo, eu não estava nem aí, porque não era comigo. Enquanto eu estivesse bem, tudo estava bem. Uma certa vez eu estava na minha boate, fui realizar uma festividade maligna, conhecido como Festival de Cerveja, e ali eu consagrei o salão, né, a Pomba Gira, a Tranca-Rua, a Zé Pilintra, a Cobra Coral, né, a Chucaveira, que são demônios poderosos em destruição em massa. E enquanto eu estava fazendo isso, né, foi acendido 3 velas, uma para mim, outra para o meu guia e outra para o anjo da guarda, que nós sabemos que anjo da guarda é o Senhor Jesus, não existe outro, e ele não precisa de vela. Naquele momento, o Ogã, que estava invocando junto comigo o aparelho de Satanás, porque lá dentro do terreiro, as pessoas que recebem demônios são conhecidas como aparelho e como cavalos. Diferença da palavra de Deus. O Senhor nos chama de servos, de luz, de sal da terra, de romãs, de árvores plantadas à beira de rios, que as suas folhas não caem, seus frutos dão na estação certa. Então veja que o Senhor nos tem um carinho totalmente diferente daquilo que não pertence a Deus. Naquele exato momento que nós estávamos na boate que eu tinha, fizemos a invocação, colocamos a roda de pólvora, e quando a pólvora subisse, quando fosse acesa, apagaria as velas, que era sinal que as trevas reinam. E naquele dia as velas não apagaram, todas elas ficaram acesas. Nós corremos, fomos tirar as cartas, e quando a gente puxou as cartas ali, né, o aparelho que ia receber o demônio para falar comigo, o meu guia, ele disse: olha, vai morrer alguém. Tirei uma carta aqui, a carta de morte. Vai morrer alguém, e essa morte é muito rápida, e eu não estou entendendo que morte é essa. O diabo imediatamente falou na minha boca: por mim, não sendo eu, né, é o que importa. Então veja o quanto o inimigo ele tira o amor ao próximo, o quanto ele tira a graça de Deus da vida de um homem. Eu não estava nem me importando com meus parentes, com meus familiares. Não importava, o que importava era se eu estava bem, e os outros, para mim, não importavam. Não tinha amor nem afeição a ninguém. O que o inimigo botava em meu coração era que se alguém passasse na minha frente, eu passaria por cima dele, custe o que custar. Ao invés da minha mãe chorar, chorava dos outros. Mas eu louvo a Deus que o Senhor mudou o quadro da minha história, o quadro da minha vida, da minha família. E de uma família de traficantes, o Senhor tornou uma família de missionários, de pessoas que pregam a palavra de Deus, de pessoas que temem ao Senhor Deus. Então veja, amigo, que naquele momento que nós fizemos aquele pacto, quando ele tirou a carta que viu morte, ele imediatamente saiu de perto de mim, dizendo que estava com medo de mim. E eu não entendi, eu estava armado na hora, e eu perguntei a ele: por que você está com medo de mim? Essa arma aqui não é para você, é para quem entrar na minha frente. Ele disse: não estou com medo da tua arma,
Eu estou com medo do que eu estou vendo em você que não é desse mundo. Naquele exato momento, ele disse que estava me vendo em um braço, nos braços de um homem de branco, com o meu filho, e o rosto desse homem ele não conseguia ver, o rosto dele resplandecia como o sol. Quando ele falou aquilo, eu fiquei impactado, porque eu tive essa mesma visão, sem ele saber, ele me contou. Naquele exato momento, eu comecei a pensar o que era aquilo, porque eu tinha visto aquele mesmo homem de branco, com aquele rosto que resplandecia como o sol. E eu não entendia por quê. Um certo dia eu tinha saído, fui cometer um assalto, e de repente, quando eu dobrei a esquina, eu contemplei um homem de branco muito alto na minha frente, seus olhos tocha de fogo, sua boca tocha de fogo, os cabelos muito brancos como lã da neve, suas vestes resplandeciam como o sol. E naquele momento ele abriu as mãos para mim dessa forma, me chamando. E quando ele fez aquilo, eu caí de joelho, soltei a arma do lado e comecei a clamar, dizendo: me perdoe, Senhor. E eu não entendi por que eu estava fazendo aquilo. Como que eu sabia que ele era o Senhor? Como que eu estava pedindo perdão? Eu que não queria saber, né, da palavra de Deus, não queria saber de Deus, não queria saber da Bíblia. Então naquele exato momento, eu comecei a compreender de outra forma a vida. Comecei agora a ter visões, né? Comecei agora a ser visitado pelo Senhor. O que eu tinha dentro do terreiro do candomblé, por causa do tráfico, porque o diabo ele faz isso. Ele vai até você, te enganando, dizendo que você está com o corpo aberto, que você tem correntes fortes que tem que ser desenvolvidas. E naquele momento, eu fui até o terreiro achando que meu corpo era aberto. Mas eu pergunto para você, desde quando o nosso corpo é uma porta, é uma janela para andar aberto? Isso é tudo mentira de Satanás para prender, para escravizar alguém. Nós não precisamos fechar o corpo, nós não precisamos fechar nada. Só Deus pode nos abençoar, só Deus pode nos capacitar e nos fazer vitoriosos na sua presença. Naquele exato momento, eu comecei agora a compreender a vida de outra forma. Por 3 dias, eu fui tomado pelo Espírito do Senhor e fui levado. Por 2 vezes contemplei algo que o homem não pode contemplar na sua carne. Eu fui levado a um lugar, né, e naquele exato momento eu vi o globo terra, vi as pessoas e escutei uma voz em um outro céu que não era esse céu. E bradava aquele céu, né, quando ouviu a voz que falava: eis que é chegado o dia do Senhor. O Senhor veio buscar o povo santo da terra. Naquele momento eu comecei a ouvir aquela voz e ficava procurando quem estava falando. O céu tremia, era trovão, relâmpago, né? E eu sem entender o que era aquilo. E de repente a voz falou comigo novamente: eis que é chegado o dia do Senhor. O Senhor vem buscar um povo santo da terra. E eu perguntava: quem é esse povo santo? E de repente eu via pessoas, né, ao meu redor. Eu via pessoas que estavam ali na mesma situação que eu estava. A voz falava que Deus vinha buscar um povo santo, e esse povo eram os crentes. E eu indagava por que só os crentes. E ele falava porque é um povo separado, um povo que abandonou a sua vida na terra, sua vida terrena, para fazer a vontade de Deus e não a sua. E naquele exato momento eu comecei a contemplar que eu era um pecador, que eu não tinha abandonado a vida da terra, eu não queria abandonar. E naquela hora a voz falou comigo novamente, uma voz de trovão, uma voz que quando falava tremia tudo. E ele foi, olhou para mim e me perguntou: você tem que decidir. Olha para ti, tu estás de branco e preto.
E quando eu olhei para mim, eu estava com uma camisa cacharré branca e uma calça preta. E eu não entendi aquilo, mas automaticamente o Espírito me fez entender que o branco representaria santidade e pureza, separação do mundo para Deus. E o preto representaria o pecado, o meu lado mau, o meu lado maligno, porque eu estava no mundo, estava. Eu fazia as coisas erradas, fazia, só que tinha coisas que eu não compreendia. Eu fui um traficante, mas eu sabia ajudar uma família carente. Eu fui uma pessoa da feitiçaria, mas eu não aguentava ver uma mãe de família em uma esquina pedindo esmola, eu ajudava. Uma certa vez, estava dentro de Petrolina e tinha apenas o dinheiro da passagem, para você ver a vida de tráfico como é, só tinha o dinheiro da passagem. E uma criança veio até a mim e me pediu R$1. E naquele momento ali eu fiquei todo quebrantado, uma pessoa que fazia o mal ao próximo, uma pessoa que não media esforço para fazer o mal ao próximo. E eu comecei a me aguentar para não chorar, porque eu olhei para aquela criança e vi o meu filho, porque eu sou um pai, né, eu tenho 2 filhos, na época eu só tinha um, né, que é o meu filho mais velho, o Tiago. E eu olhei para aquela criança me pedindo R$1 e eu comecei a meditar. Já imaginou se fosse o meu filho pedindo? E eu peguei o dinheiro que eu tinha, né, a única passagem, o único dinheiro que eu tinha, e dei para aquela criança. Quando eu olhei, ela saiu correndo e eu olhei para o lado, ela foi até a sua mãe. Estava a sua mãe, mais outra criança de braço, e aquilo ali me quebrantou. Então isso tudo eu lembrei naquele momento, que aquela voz falava comigo, o Espírito me fazia compreender que eu estava vivendo o lado bom e o lado ruim. E a Bíblia nos mostra que com Deus ou se ajunta ou se espalha, ou é ou não é. E naquele exato momento, aquela voz do Senhor me fazia compreender que eu tinha que fazer uma escolha, e essa escolha tinha que ser única e definitiva. E naquele exato momento, ele olhou para mim e disse: olha para trás de ti. E quando eu olhei atrás de mim, eu vi uma multidão de pessoas que estavam da mesma forma que eu estava. E você quer saber mais? À frente daquelas pessoas, tinha pessoas ali que eu conhecia. Tinha pessoas que moravam no lugar que eu morava. Tinha pessoas que eu vi na igreja, estavam desviadas, estavam como eu estava. E eu não entendi por que aquilo. Quando me mostrou essa visão, imediatamente eu voltei para o meu corpo. Quando eu voltei chorando. Eu saí de perto da minha esposa e comecei a chorar. E sem querer eu falava: por que eu estou chorando? Por que eu vi isso? O que aconteceu comigo? E naquele exato momento, né, eu fui recebido novamente e o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja. E quando Ele me mostrou o arrebatamento da igreja, aquilo mexeu comigo, porque eu nunca ouvi essa palavra arrebatamento da igreja do Senhor. Quando Ele diz arrebatamento da igreja, não é placa, não é parede. Ele está falando de quem habita com o Senhor, de quem renunciou o mundo para estar com Ele. E naquele exato momento, eu voltei novamente à terra. O Senhor me mostrou que era um arrebatamento. E mesmo assim, tendo essas visões, eu ainda voltei a traficar e andar em terreiros espíritas e fazer a vontade do inimigo. Amigo ouvinte, você que está me ouvindo, não se engane mais. O Senhor te chama, o Senhor te ama. Ele te comprou com o próprio sangue dele. Quantas vezes eu tive que ser quebrado, machucado, né, provado na minha própria família, para poder compreender o poder de Deus, a palavra de Deus. Eu não entendi o que Deus estava querendo me dizer, me mostrar, por que estava acontecendo aquilo comigo. Se Deus me amava tanto, por que Ele deixou, né,
a minha família na situação que estava, por que Ele deixou que eu entrasse no tráfico, por que Ele me deixou, né, entrar no espiritismo, porque quando eu fui para o espiritismo, eu achei que eu estava adorando a Deus, até que um dia chegou uma pessoa evangélica, olhou para mim, apontou o dedo no meu rosto e disse: olha, aonde tu estás, Deus não está. E eu perguntei: por que Deus não está lá? Porque eu vou atrás de Deus ali também. Eu disse: olha, se Deus está lá, por que tu nunca escutou a palavra Jesus? E realmente, dentro do terreiro espírita, ninguém escuta essa palavra, porque o nome de Jesus é santo, e Ele só habita onde há santidade. A sua palavra só sai em lugares que vivem a sua palavra. E aquilo me mexeu, porque a partir daquele dia eu comecei a frequentar o terreiro espírita e comecei a prestar atenção. Aquela pessoa chegou para mim e disse: olha, na hora que os espíritos entrarem nos corpos, você preste atenção se algum dos espíritos fala, né, que Jesus é Senhor, que Jesus é o Todo-Poderoso. E eu comecei a olhar para aquilo, prestar atenção. Toda vez que um espírito, um Exu, descia em alguém, eu via que eles não falavam de Jesus. Eles só falavam deles mesmos e de Deus. Quando eles falavam de Deus, eles se referiam a Deus, mas nós sabemos que há vários deuses. E isso começou a me afastar. Agora Deus abriu meus olhos. Eu comecei a me negar. Não quis mais ir ao terreiro. E quando eu me recuei do terreiro, naquele exato momento, o diabo começou a me perseguir através de pessoas de lá de dentro do terreiro de Candomblé. O próprio Babalorixá, que é o Zamboriong, que é o tal de Pai de Santo, que Pai de Santo sou eu. A Bíblia diz que quem serve a Deus, ele é santo. Então eu sou Pai de Santo, porque eu tenho 2 filhos e eles são santos também. Então eu sou um verdadeiro Pai de Santo. Amigo ouvinte da palavra, não se engane. Deus, Ele sabe quem é santo, Ele sabe quem é separado, porque a palavra santo significa separado do pecado e não unido ao pecado. Naquele exato momento, o tal do Pai de Santo veio até a minha casa por 4 vezes me ameaçar, dizendo que os demônios falavam que se eu não voltasse para o terreiro, eles iriam me matar. E pela última vez que ele foi na minha casa, ele aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Abandonou o terreiro de Candomblé, abandonou 25 anos destruindo vidas e aceitou a Jesus. Não só ele, mas a sua esposa, seus filhos e pessoas que frequentavam o terreiro. Lá onde era o terreiro de Candomblé, tinha uma placa dizendo: a partir de hoje aqui é casa de oração, é casa de bênção. O que eu quero te dizer é que as trevas nunca vão reinar sobre a luz. A luz sempre vai reinar sobre as trevas. Ainda que você olhe para um traficante, ainda que você olhe para uma pessoa que vive na magia negra, não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Fale a verdade para ela, porque Deus garante a sua palavra. A palavra não é sua nem minha, é do Senhor. Cabe a Ele convencer, mas cabe a nós pregarmos a palavra de Deus. E naquele exato momento que estávamos, falando de Deus, eu já tinha me convertido ao Senhor. Quando eu fui me converter ao Senhor, e o Deus Todo-Poderoso tinha me feito uma visita, estava quase separado da minha esposa, da minha família. O diabo falava comigo que eu tinha que matar, que eu tinha que derramar sangue, que eu tinha que destruir e tinha que voltar para Ele. Mas algo dentro de mim me chamava para conhecer a Deus, saber o que Deus tinha na minha vida, qual era o propósito de Deus. E eu comecei a frequentar igrejas. Pessoas olhavam para mim de cima a baixo, porque um traficante entrar em uma igreja não é muito normal. Uma pessoa que nunca pisou os pés da igreja, uma pessoa que criticava os crentes, passar a frequentar a igreja. E eu comecei a frequentar a igreja. E naquele exato momento, escolhi o momento certo para poder me converter. E quando eu estava próximo à minha convenção, a minha esposa, a gente estava
separados totalmente, pode-se dizer. Ela estava na casa da mãe dela e eu estava na minha casa. E ali ela veio até a mim um certo dia. Eu estava indo à Casa Nova porque eu era professor de Kung Fu, de artes marciais, representante de artes marciais dentro de Petrolina. E eu estava decidido a abandonar artes marciais, o esporte. Eu era um representante da Liga Olímpica de Kung Fu do Brasil, na área da Confederação Brasileira de Boxe Chinês, que é o Kung Fu, as 5 artes mais violentas do mundo, em termos de pancadaria. E eu estava decidido, eu amava bater, eu amava lutar, mas eu passei agora a amar o Senhor Jesus. E eu estava decidido a ir até o meu professor e a renunciar, a entregar tudo a ele para estar servindo ao Senhor Deus. E aquilo que eu mais amava eu tive que abandonar, porque não adianta ninguém que está querendo conhecer a Deus andar com vestígios do mundo. Precisamos renunciar. Eu cheguei a ele e entreguei todos os meus cargos de instrutor de artes marciais. Ele me perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Eu disse a ele que a partir daquele momento eu ia me entregar a Jesus, ia servir a Jesus. E ele falou para mim que não tinha nada eu ser crente e ser um professor de Kung Fu. E eu falei para ele que não tinha nada contra o esporte, nada contra o Kung Fu. Porém, se eu quisesse verdadeiramente ser liberto e servir a Deus, eu tinha que escolher ou servir a Deus ou servir ao Kung Fu. Então precisamos renunciar. Naquele momento eu saí alegre, satisfeito. Cheguei em casa, a minha esposa chegou até me disse que queria conversar comigo. Nós estávamos separados, pode-se dizer. E eu falei para ela, vá até a lanchonete e a gente conversa lá. Quando chegou lá, a gente conversou e eu falei para ela, ela queria voltar a conviver. Eu disse para ela que a única forma da gente conviver era sendo crente, era servindo a Deus. E ela riu de mim, porque ela não acreditava pela pessoa que eu era. Ela riu e disse, tu vai ser crente? Tu vai servir a Deus? Abandonar isso que tu tem? Eu acho que não. E eu falei para ela, eu disse, olha, eu não estou te chamando para estar comigo, né, à força, é se você quiser. Eu ouvi falar que Jesus Cristo tem a salvação para dar a todos, e eu vou buscar a minha, você busca a sua. Eu simplesmente estou te dizendo que enquanto nós estávamos no mundo, sem servir a Deus, nunca fomos felizes. O único momento feliz da nossa vida foi o nosso filho, mais nada. Então eu quero mudar, porque todos os dias que eu estou aqui na frente dessa lanchonete, eu vejo passar um casal de cada pessoas religiosas. E eu não vejo alegria em nenhuma delas, só contemplo alegria em um casal que passa todos os dias aqui na frente dessa lanchonete, que é um casal de crentes, com um monte de filhinhos, uma escadinha. Eles passam com a bíbliazinha na mão, chinelozinho de correr trocado, de couro. Mas eu nunca vi eles brigando, nunca vi eles tristes, só vejo eles alegres. Então, a felicidade realmente está em Jesus. E eu vou buscar a minha felicidade. E naquele exato momento ela não acreditou em mim. E a gente foi à igreja, ela foi comigo. E no dia que eu fui, eu me entreguei a Jesus. Foi uma alegria tão grande na igreja. Eu nunca pensei que eu era uma pessoa tão importante para Deus. E naquele dia eu compreendi que eu era importante para Deus. Eu via pessoas chorando porque eu tinha me convertido. E aquilo mexeu comigo. Como pode? Pessoas chorando só porque eu me entreguei a Jesus. Então, amigo, verdadeiros amigos seus são aqueles que querem ver o teu bem. São aqueles que querem que você esteja no lugar certo e na hora certa. E eu pude compreender que o lugar certo é em Jesus. A hora certa é hoje, é agora. Então não espere mais, corra para Jesus. Eu sofri muito no tráfico, por muitas vezes sofri açoites no diabo, quase morri.
por muitas vezes fui perseguido, pessoas queriam me matar, até própria família eu quase que destruo, pessoas parentes por causa de droga, por dívida de droga, de cocaína. Mas eu louvo a Deus porque pertencia ao tráfico. Até pessoas da minha família não acreditam, porque eu era uma pessoa muito rebelde, muito ruim. Eles não acreditam quando eu falo que eu nunca tirei a vida de ninguém. Fui para matar muitas pessoas, mas eu nunca tirei a vida de ninguém. Hoje eu compreendo o porquê. Porque Deus queria e quer que eu pregue a palavra para dar vida e não tirar. Então veja a Bíblia, ouvinte da palavra de Deus. O meu testemunho, ele é grande, está sendo resumido para que você conheça a verdade através de um poder na vida de um homem na terra. Deus me tirou do tráfico, Deus me tirou da feitiçaria. Não adianta eu ter fama, não adianta eu ser perigoso para tentar ofuscar o vazio que está dentro dele. O que importa é que você esteja com Jesus. Tudo isso aconteceu comigo, me entreguei a Jesus, e a partir do momento que me entreguei a Jesus, eu achei que entregando a minha vida a Jesus ia melhorar tudo, em termos financeiros, tudo. Mas, mais uma vez, eu estava enganado. Jesus é o melhor de tudo. Boate que eu tinha, eu perdi. Lanchonete também. Perdi tudo que eu adquiri com dinheiro sujo, com coisas erradas que os demônios me deram, segundo eles me disseram. Então o que eu quero dizer para você é que estar em Cristo é renunciar totalmente à vida da terra. Eu perdi tudo, não tinha mais nada, conta de banco, nada. Dinheiro para comprar um pacotinho de sal eu não tinha. Minha família me procurava pela fisionomia achando que eu estava bem, mas só Deus sabia o que eu estava passando em casa. As minhas orações eram dessa forma: Deus, eu suporto fome, eu suporto tudo por amor a Ti, porque hoje eu conheço a verdade. Mas não deixa faltar o leite do meu filho, não deixa faltar o alimento da minha casa. E o diabo vinha me provocar por muitas vezes. Assim que me convertei, ele ainda vinha até a mim. E naquele exato momento, ele falava, dizendo: olha, tu tá com o Todo-Poderoso e não tem nem 1 quilo de alimento na despensa. Tu tá com o Todo-Poderoso e não tem R$1 no bolso. E naquele exato momento, eu começava a me entristecer. E quando eu começava a me entristecer, imediatamente eu escutava uma voz dentro de mim dizendo: filho, você pode não ter o que ele está dizendo aí agora, mas olha ali, vê se está faltando alguma coisa. E eu olhava e contemplava que nunca faltou leite, nunca faltou alimento da minha casa. Eu estava desempregado, com a minha família, ninguém sabia. Achava que eu estava bem pela vida que eu tinha, mas Deus sabia que eu estava precisando naquele momento, e Deus nunca me desamparou. O que eu quero dizer para você é que não tema. Eu sei que você está passando por provações, eu sei que você está passando por muitas aflições dentro da tua vida conjugal, da tua família, da tua casa, mas não tema, Deus não te abandonou. Mas Ele não te abandona até o momento que você não abandona Ele. Naquele momento ali eu pude compreender que Deus era na minha vida. Novo convertido, alegre, satisfeito, crente, a me converti primeiro. Minha esposa não aceitou Jesus. Ela ficou com dúvida para saber se eu verdadeiramente tinha me convertido. Quando foi um dia, ela viu que realmente eu tinha mudado, não era mais agressivo, não era mais aquela pessoa totalmente bruta. E ela foi à igreja comigo e levantou a mão e disse que queria Jesus na vida dela, porque Jesus mudou a minha vida, ela queria que Jesus mudasse a vida dela. Então o que eu quero dizer para você
Espera o tempo de Deus. Mulher que está orando pelo teu esposo, esposo que está orando pela tua esposa, pais que estão orando pelos seus filhos, filhos que estão orando pelos seus pais. Deus vai transformar. Espera o tempo de Deus. E naquele momento, eu muito mais alegre, comecei agora a buscar o Senhor com a minha esposa, com a minha família. Os demônios que queriam ceifar a minha vida, a vida do meu filho, porque uma certa vez estava em casa, os demônios entravam no meu menino e judiavam da minha esposa. Naquele momento ali, eu não entendia da palavra, não conhecia. Um dia eu estava em casa e eles disseram para mim: olha, diz a ela que nós vamos machucar ela se ela machucar o menino. E aí, quando foi à noite, eles entraram, né, no meu quarto. Eu vi quando eles entraram 2 demônios, conhecidos como Cosmo e Damião, que são 2 Exus Mirim, 2 Herês. Um segurou meu pé, me prendeu, e o outro pulou na minha cama e entrou no meu menino. E quando entrou no meu menino, enrolou a sua mão no cabelo da minha esposa e começou a bater nela. E eu não podia fazer nada, porque eu estava preso. E minha esposa gritando, desesperada, porque uma criança de 2 anos estava batendo nela como fosse um adulto, espancando qualquer um. E naquele exato momento eu comecei a tentar me soltar, mas o demônio estava segurado em mim, eu estava anestesiado, não conseguia falar, não conseguia me mover. Quando ele bateu muito nela, foi que ele me soltou e eu consegui segurar a criança, ainda possessa. Puxei ele dos cabelos dela, né, tirei. E quando eu tirei, eu olhei para ele assim e falei: ele disse: olha, tu já fez o que tu queria, agora vai embora. E ele olhando com ira, querendo ir até a ela novamente. Naquele exato momento, eu dei um copo com água, ele bebeu, se espreguiçou. Isso era meia-noite aproximadamente, né? E ele olhou para mim assim, depois que bebeu água, e falou: papai, então veja o quanto o diabo ele é sujo com seus demônios. Nós sabemos que o inimigo está preso, ele não pode entrar no corpo de ninguém, porque se ele entrasse, ele destruía. Mas ele tem os seus agentes diabólicos, seus demônios, para destruir a vida de qualquer um. Então, eu louvei a Deus porque a minha família estava guardada agora na presença do Senhor. A minha família estava libertada pelo poder da palavra de Deus. Meu filho guardado, a minha vida, a minha esposa. Você pode até estar me perguntando: mas tu era traficante, e os teus inimigos? Tu não anda armado não? Tem medo deles chegar a te matar? Meu amado, eu aceitei a Jesus e nunca deixei de andar armado. Você pode até me perguntar: mas você não é crente? Sou, mas eu tenho que andar armado, porque eu era traficante. A minha arma é a palavra de Deus. O calibre dela é 66. Balas são 31.173, que são os versículos da palavra de Deus. Pente são 1.189, que são os capítulos, para injetar no coração daqueles que querem saber o poder de Deus. Esta palavra, ela tem o poder de dar vida e de tirar a vida, depende de mim e de você. Então veja o que Deus fez na minha vida e o que Ele quer fazer na tua. Sofri bastante, só lembrando que quando eu aceitei a Jesus como minha esposa, nós não éramos casados, só convivíamos. Quantas pessoas estão vivendo juntas há muitos anos e acham que não estão em pecado? A Bíblia condena isso. Quando eu conheci a verdade, imediatamente eu queria casar, porque eu queria batizar. Eu perguntei ao pastor: pastor, quanto é para casar? Porque de onde eu vim, da religião que eu vim, tinha que pagar para batizar. Ele disse: não, Mateus 10:8, de graça recebeste, de graça dá, não precisa pagar nada. E ali eu comecei a me preocupar, porque eu tinha que casar, porque é a única forma de você estar em comunhão com Deus e desse azar. Eu não tinha dinheiro,
para colocar os nomes, eu tinha dinheiro para comprar aliança, e aquilo me doía muito. E um dia eu estava orando ao Senhor, e naquele exato momento eu perguntei a Ele: Senhor, eu quero casar, mas eu não tenho condições, me ajuda, Senhor. E fui deitar. De repente eu tive uma visão. Eu entrava em um lugar junto com um professor de artes marciais na época, e eu vi uns material de esporte, e aquele material se transfigurava agora em uma aliança, que era a aliança que eu tenho hoje, carrego comigo até hoje. Naquele momento eu pude compreender que Deus estava me prometendo que ia me dar aliança, e viria através, de artes marciais, em termos do professor. Eu não sabia como, mas viria daquela área. E eu esqueci que quando eu me converti, eu tinha um monte de equipamento de artes marciais, eu tinha vendido tudo, mas eu estava tão alegre com Deus que eu nem lembrava mais que eu tinha vendido. Quando foi um dia, no sábado, o comércio fecha depois do meu dia, e já eram 11 horas, e eu estava de joelho em casa orando. Ia casar na segunda-feira e estava sem aliança. Eu disse: Senhor, eu vou casar segunda-feira e não tenho aliança, mas tu me prometeste, tu falaste que ia me dar minha aliança. E naquele momento, eu orando, alguém batia no portão, e eu estava orando e disse: Senhor, manda embora, eu não vou sair daqui, eu estou conversando contigo. E começou a bater, começou a incomodar. Eu disse: não, vou olhar quem é. E quando eu cheguei, era um rapaz que eu tinha vendido os equipamentos para ele, tinha muito tempo já, eu não lembrava mais. E naquele exato momento eu comecei agora a contemplar o poder de Deus. Ele chegou para mim e disse: tenho duas notícias para te dar, uma é boa, outra é ruim. Eu disse: ó, depois que eu me converti, eu não quero saber de notícia ruim não, eu quero só de coisa boa. E aí ele disse: ó, lembra o equipamento que tu me vendeu? Estou te dando aqui a metade do dinheiro. A notícia ruim é que eu não estou o dinheiro todo. Aí quando ele me deu o dinheiro, foi justamente a quantia necessária para me comprar a minha aliança. E eu olhei para ele e disse: não esquece outra parte, que Deus te abençoe. Imediatamente vesti a roupa, fui na loja, comprei a aliança. Aí eu entendi porque que eu vi o professor de artes marciais, porque Deus ia usar justamente o que eu tinha feito, vendido os equipamentos de artes marciais para me dar minha aliança. Eu não lembrava mais, não tinha mais nem graça, tinha vendido já tinha muito tempo e não tinha mais como receber. Então veja, meu amado, o que Deus promete, Ele cumpre. Eu não sei o que foi que Deus prometeu na tua vida, mas eu tenho certeza. Creia, não saia da posição, você vai receber em nome de Jesus. Então, casei, me batizei. A festa mais linda foi a do meu casamento. Eu me alegro, fico um pouco emocionado em contar, porque assim como eu não tinha dinheiro para comprar aliança, eu também não tinha dinheiro para bancar a festa. E eu casei justamente com o outro casal da igreja nossa. Eles tinham condições, eles bancaram a festa deles. E ele me chamou: não, vem para a nossa festa, a gente faz a festa junto. E o que eu contribuí foi apenas com 4 refrigerantes. Eu não tinha dinheiro. E eu fiquei louvando a Deus, porque Deus mudou o quadro da minha vida. Aquela festa mudou a minha vida. Aquela festa mudou a minha história. Estava comemorando não um simples casamento, mas eu estava comemorando a minha vitória. Eu casei, estava agora me encaminhando a descer as águas, era o meu maior sonho.
foi o meu maior sonho e hoje está realizado. Assim que me converti, com um mês, fui batizado com o Espírito Santo, com fogo. Deus me entregou dons. No dia que eu fui batizado, eu vi com os olhos fechados, eu contemplei um algo girando na minha direção. E quando chegou perto de mim, parou na área, né, vertical. E de repente ficou de forma horizontal. E eu prestei atenção, era uma espada. E eu fiquei olhando para aquela espada espiritual na minha frente. E eu perguntava ao Senhor o que significava aquilo. Porque que tinha uma espada na minha frente. Depois eu entendi através da revelação da palavra de Deus que a espada representa a palavra de Deus. Deus me batizou com o Espírito Santo naquele dia, e naquele mesmo dia Ele me entregou o dom da palavra, que representa a espada que eu vi. O pastor da minha igreja disse que com um tempo, mais ou menos um ano, ele disse: olha, tu vai ser um pregador. Mas com um mês eu comecei a pregar a palavra de Deus. No dia que fui batizado com o Espírito Santo, eu tive uma oportunidade para dar um pouquinho do meu testemunho e não entendia muito de liturgia do culto. Tomei o tempo todo do culto pregando a palavra de Deus. Naquele dia teve muitas almas aceitaram a Jesus, teve batismo com o Espírito Santo, inclusive o meu e da minha esposa. Então veja que Deus trabalha como o homem não entende. Deus trabalha de uma forma que o homem não compreende. Às vezes você quer barrar o poder de Deus na vida do teu irmão. Cuidado. Deus é quem está no controle. Deus é quem é justamente o alicerce da vida de cada um de nós. Deixa Deus usar, deixa Deus transformar a tua vida. Seja flexível à vontade do Senhor. Se naquele dia o meu pastor, sabendo que era um novo convertido, se ele me para, porque eu estava tomando o tempo todo do culto, não teria acontecido o que aconteceu na igreja naquele dia. Então você, pastor, dê oportunidade à tua ovelha. É lógico que tem que ter sabedoria, tem que ter ordem e decência. É o papel fundamental da igreja pelo Espírito Santo. Mas o poder de Deus não se compreende. O poder de Deus não se confunde e nem escandaliza, diz a palavra do Senhor. E naquele exato momento eu me alegrei, comecei agora a ser usado por Deus, transformado, alegre com Cristo. Minha família me criticava muito, mas eu louvei ao Senhor porque Deus transformou não só a minha vida, mas a vida dos meus parentes, da minha família. Pessoas que eram feiticeiras aceitaram a Jesus, parentes meus, traficantes, pessoas perigosíssimas, ligavam para mim dizendo: a paz do Senhor, meu irmão, eu, sem saber quem era, perguntar: quem está falando? Disse: teu primo, fulano de tal. E eu me alegrava, disse: rapaz, tu é crente? Eu disse: e tu? Estou sabendo que tu também é crente. Então veja, meu amado, enquanto você está aqui orando, Deus está lá trabalhando. Aonde você não pode ir, o Espírito Santo de Deus pode ir. Não pare de interceder, não pare de orar, e com certeza Deus vai te abençoar. Eu estou falando isso aqui não é para dizer que eu sou melhor do que você. Eu estou te dizendo, contando o meu testemunho, para te dizer que Deus, Ele tem o teu testemunho como poder. Eu li aqui que há um poder sobre o testemunho. Vença pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do teu testemunho. Testemunho é para que pessoas saibam que Deus pode transformar a vida de um traficante, a vida de uma pessoa que vive na feitiçaria, pessoa lésbica, uma pessoa que vive homossexual, que anda pelos caminhos errados no dia a dia, pessoas que não têm mais saída, a visão, a ótica da sociedade. Mas a palavra de Deus nos mostra que o Senhor veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Não pare de pregar a palavra de Deus. A minha vida foi mudada. Hoje
Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. Estou residindo ali na cidade de Petrolina. Tenho ganhado muitas almas para o Senhor. O meu chamado é arrancar todo, preparar a terra, fundar a Igreja do Senhor e entregar para outros ministros de Deus para apacentar a ovelha do Senhor. Amo o que eu faço, renuncio tudo para fazer a obra de Deus. Não é fácil, não é por dinheiro, mas é por amor. Não é porque eu quero, mas é porque eu desejo a obra de Deus. Então você que está me ouvindo nesse exato momento, eu quero agradecer a Deus pela tua vida e quero com certeza te dizer que só Deus vai cumprir a obra dele na sua vida através da tua obediência. Seja obediente ao seu pastor, seja obediente à norma, à doutrina da tua igreja, porque Deus vai te honrar através da sua obediência. Mas examine a Bíblia para que Deus venha te mostrar o verdadeiro caminho, que é só um: céu. E os céus, o nome dele é Jesus. É a verdade, é o caminho e é a vida. Não existe outro caminho. Então que Deus te abençoe. Nesse exato momento quero fazer uma oração pela tua vida, agradecendo a Deus por estar ouvindo esse pequeno testemunho. Se formos contar totalmente a nossa vida, nós não vamos sair daqui hoje. Mas eu louvo a Deus por esse pouco espaço de tempo que o Senhor nos deu durante o nosso ministério na palavra de Deus. O Senhor sempre se fez presente no evangelismo, pessoas cegas voltando a enxergar, câncer sendo expulso do corpo das pessoas, pessoas mortas. Uma certa vez Deus me deu a graça de orar em um jovem que foi esfaqueado e morto, e Deus trouxe a vida dele naquele momento. Deus devolveu o Espírito Divino e a igreja foi glorificada no Senhor, porque não fui eu que ressuscitei ele, foi o Senhor através da oração de um pequenininho. Então você que acredita nos dons, não pare de buscar. Busque o que são de cima, as coisas que vêm do Senhor, que são do céu, e com certeza Deus te dará. Não pare de buscar. Adore ao Senhor, pois essa é a nossa chamada aqui na terra. Vamos orar comigo nesse momento, em nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, pois eu acredito que nesse exato momento o Senhor está trabalhando sobre muitas vidas que perderam o desejo, Deus, de sonhar na tua obra, de ser um pregador, de ser um missionário, de ser uma pessoa capaz de fazer a tua obra. Deus, assim como o Senhor me libertou do tráfico, liberta outros também. Assim como o Senhor me tirou da idolatria, da feitiçaria, liberta outros também. Mostra para este irmão, para esta irmã, para esta pessoa que ainda não se converteu, que Tu és o caminho e a vida, que Tu és a resposta da oração deles, que Tu és a solução para a vida de cada um deles. Aquele que quer desistir, ó Pai, mostra para ele que não pode parar. Aquele que está sem força, mostra para ele que Tu és a força dele. Aquele, ó Pai, que caiu, mostra para ele, Pai, que cair, ó Deus amado, vem acontecer na vida do homem, mas porém é preciso levantar e colocar-se de pé para que Tu volte a falar. Mostra para ele que desvio, ó Pai, não tem perdão, mas retornar para Cristo tem perdão, sim. Mostra para ele, ó Pai, que Tu és amor. Em nome de Jesus, aqueles que acham que o Senhor não habita mais com ele, aqueles que dizem que as suas orações não são mais ouvidas, aqueles que acham que o Senhor não está com ele, Pai, mostra para ele que se ele ainda está vivo, é porque Tu tens ouvido as suas orações. Eu te agradeço, Pai, que cada um que tenha ouvido esse testemunho
seja conhecedor da verdade, que faça a sua escolha como eu fiz a minha, através da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. A paz do Senhor. Aqui está justamente a alegria de estar em Cristo. Quase que eu perdi a minha família, mas eu quero apresentar aqui a minha esposa, Arislânia Soraya, pregadora da Palavra de Deus, líder do grupo do Senhor, do Círculo de Oração. É a minha companheira, está dia a dia comigo na Palavra de Deus, lutando contra as potestades principais e ossos de Satanás, para ganharmos almas juntos. Aqui é o meu filho Isaías, um filho que nasceu no berço evangélico, baterista, está aí para fazer a obra de Deus junto conosco. E aqui está meu filho Tiago, pregador da palavra de Deus, desde os 6 anos que prega a palavra de Deus. Começou a pregar com 6 anos de idade. Então eu louvo a Deus pela minha família. O diabo queria que eu destruísse, mas Deus quer a união da família. Aqui estamos unidos para a obra de Deus ser completa. Eu sei que você que vai ver esse vídeo, com certeza, não fique triste, porque Deus vai unir a tua casa também, Deus vai unir a tua família também. Esse aqui foi aquele que eu falei que o demônio, um certo dia, entrou nele para tentar destruir a vida da minha esposa. Mas hoje, ele não tem a habitação do demônio. O que habita nele é o Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor. Então entregue a tua família nas mãos de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ensinar nossas crianças, enquanto são pequenas, no caminho que devem andar, porque quando crescer não se desviará dele. E eu tenho certeza que a minha família, não só a minha, mas a sua família, vão servir ao Senhor. Então, nesse momento, nós desejamos a você, que Deus te abençoe poderosamente e a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Tchau.